Pessoal, ainda fazendo o acompanhamento sobre a indicação de Zanin para o STF, e a gente precisa falar desse tema, uma vez que será o ministro por muitos anos, para a vida inteira. Muitos de nós estaremos velhos ou nem mais aqui estaremos quando Zanin deixar de ser ministro do STF. E isso interfere em você, porque é você que vai pagar cada centavo gasto como ministro do STF enquanto ele estiver vivo, enquanto ele gasta o nosso dinheiro. E é por isso que a gente precisa saber, sabe, pontos de vista, o que aconteceu e desse verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira, que é a indicação de um advogado amigo de um presidente, para que possa, inclusive, defendê-lo no futuro. Esse é o sistema. O sistema é foda. O sistema é tosco. O sistema é mal criado. O sistema é mal feito. O sistema é inútil. O sistema é isso. É isso. E nós somos o palhaço dessa história. Nós somos os idiotas, imbecis e babacas que vão pagar cada centavo desse escárnio com a cara da população. É simples assim. Eu acredito que aqui eu não menti em nada. Em absolutamente nada. Matéria do antagonista. A sabatina morna de Zanin. E aqui eu preciso citar esse trecho do título. E a inutilidade do Senado. Senadores que passam vergonha. Custam milhões de reais. Milhões por ano para manter aquela corja lá, que não representam em nada a sociedade brasileira. A população brasileira presenciou um teatro, mas um teatro tão sem graça, tão insosso, e que vai durar tanto tempo e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí nós temos agora um novo ministro do STF, garantista, ou seja, defende que, se preciso for, anula processos porque acha que o juiz foi agressivo. Se preciso for, libera um líder, chefão do PCC, porque acha que os policiais erraram. Só porque esse líder do PCC estava com cara de assustado. Esse é o garantista. E é assim que pensa o novo ministro do STF. Nada de novo, nada diferente dos anteriores. Nada diferente. Mas é mais um que nós temos que bancar nessa história. Mais um. E esse é o sistema. Essa é a estrutura que existe. E aí nós temos um senador da República, Flávio Bolsonaro, que diz que parabéns ao STF e parabéns ao Zanin por ser um garantista. Por ser um garantista. Ou seja, por tirar Lula da cadeia, das condenações e permiti-lo que possa concorrer às eleições e apesar dos roubos que foi acusado. Se Moro era realmente um cara imparcial, Lula deveria ser absolvido e se tornar presidente e voltar à cena. E aí vem o Flávio Bolsonaro para elogiar isso. Tá de brincadeira. Então, eu concordo com o que disse a opinião do antagonista. Sabatina morna de Zanin em um Senado inútil. Esse é meu ponto de vista como cidadão brasileiro, pagador de impostos e estudioso da política brasileira. É só isso. Mas vamos lá. Vamos falar de hipocrisia, né? Justiça aciona o governo Lula por causa de abandono de indígenas. A decisão se estende a outros povos em condições similares na região norte. Sabe os Yanomamis? Você deve ter ouvido falar muito no começo desse ano, no começo da gestão Lula, dos Yanomamis e de como o Bolsonaro destruiu a terra Yanomami e fez um genocídio Yanomami e que o povo passava fome, estava em total segurança alimentar, em insegurança alimentar. Era de 10 matérias, 9 era sobre isso. Pois é.
Mas a Revista Oeste agora traz o contraponto. Continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Nada, nada. E os índios, para poderem receber, preste atenção, benefícios do governo, têm que andar 400 quilômetros a pé ou de barco para poder chegar no local onde eles conseguem receber apoio do governo. E aí a Justiça Federal condenou, deu uma liminar contra o governo Lula para que ele pare com o genocídio Yanomami. E aí, muita gente vai dizer que o amor venceu. A narrativa venceu. Essa é a realidade que existe no Brasil hoje. A narrativa venceu. Não é nada de amor. Será que a ficha não caiu ainda? Mas tem mais. Vamos entender um pouco mais do Brasil? TSE mantém multa contra a campanha de Bolsonaro por fake news. Nossa, como o Bolsonaro é mentiroso. Campanha de fake news contra Bolsonaro. Vídeo na internet insinuava que Lula era a favor do aborto. Meu Deus, que mentira grande falar que Lula é a favor do aborto. E olha só, 90 mil de multa contra o Bolsonaro por falar isso. Que fake news grotesca. Tem ironia, tá? Mas a grande questão é que eu preciso divulgar a tela para vocês. A condenação é porque divulgaram que Lula, ou o governo Lula, seria a favor do aborto. Aí nós pegamos uma matéria da CNN do comecinho desse ano. Defendemos o direito ao aborto legal, diz nova ministra das Mulheres do governo Lula. Ministra de Lula fala em descriminalização do aborto, gestão Damares, papel de Janja e mais. Ou seja, a nova ministra das Mulheres criticou Damares, chamou ela de genocida Yanomami e falou que quer descriminalizar o aborto. E descriminalizar deixa de ser crime. Você pode fazer da forma e da maneira que você quiser. Ministro de Lula, e agora eu estou falando o ministro dos Direitos Humanos, defende descriminalizar drogas, ou seja, é a favor das drogas, e discutir o aborto, ou seja, liberar também o aborto. Ministro aponta a solução para superlotação de presídios. É o ministro do Lula, que é o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Tem mais? Tem. Olha só. Portal da Prefeitura. O que ele diz? Legalização do aborto. O ministro do governo Lula afirma que mulheres devem ser livres para decidir sobre o aborto. O político deu a declaração durante entrevista. Que fake news grande. Dizer que Lula é a favor do aborto, seus ministros apoiam. Dizer que a esquerda é a favor do aborto e das drogas. Ah, meu Deus, que mentira grande é essa? Ainda bem que condenou o Bolsonaro mauzão a 90 mil reais por mentir tanto assim de que a esquerda é a favor do aborto. Vocês concordam comigo? Hipocrisia que chama, não é? E é isso mesmo que acontece hoje em dia. Vamos lá, já que a gente está falando de hipocrisia, vamos falar de CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro. Isso que a gente fala bastante aqui no canal. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre isso. Governo Lula ameaça ir ao STF para retirar deputado investigado da CPMI. Parlamentares prometem acionar o STF para retirar o deputado André Fernandes da CPMI de 8 de janeiro. E não, isso não é uma matéria antiga, isso é de hoje, essa matéria. Não bastasse eles tentarem na artimanha, na articulação tenebrosa, tentar usurpar, a palavra é essa, muito adequada, usurpar um instrumento que é da minoria, ou seja, CPI, CPMI é para investigar governo, é para isso que ela serve, está na Constituição. E eles tentaram tirar isso para fazer narrativa em prol do governo. E não deu certo. Tomaram uma surra anteontem, no início das atividades da CPMI. E agora, o presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, não deu direito a eles de retirar o André Fernandes. Não deu direito.
E agora eles querem fazer com que um poder, ou seja, o STF, interfira numa atividade que é só do Congresso. Acaba com o Congresso, então, se ele não tem funcionalidade. Se o STF hoje manda no Congresso, faz o que quer e deixa, pelo menos a gente economiza muito dinheiro, sai mais barato pra gente. Porque se é para ser assim, entrega tudo na mão do Lula logo. É só o Lula falar, olha, agora é tudo meu, quem não estiver gostando do país, tá livre para sair do país, porque agora eu vou mandar da forma que eu bem quiser. Porque é isso que está aparecendo. Se o Brasil fosse um país sério e esses deputados entrassem no STF pedindo o afastamento do André Fernandes, eles deveriam responder por litigância de má-fé. Se isso aqui fosse um país sério. Mas não é. É a Republiqueta das Bananas, onde um poder interfere no outro sem o menor pudor. Quando a Constituição foi estabelecida, tentou-se trazer a regra de Montesquieu, onde separou os poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Poderes harmônicos e independentes entre si, com o check and balance, onde cada um tem suas funções atípicas e típicas. Legislar é função do legislativo. E a atípica dele é fazer a CPMI. A CPMI é para investigar aquilo que não é atribuição do judiciário. O judiciário nem investiga, o judiciário julga. E vai dar palpite num papel de investigação. Quem investiga é o Ministério Público e a Polícia Federal. É a polícia. O judiciário não investiga. Não tem isso na Constituição. A não ser que você acredite, e é o que eu acredito hoje, infelizmente, no que disse o Aldo Rebelo para nós. Existem 11 constituições ambulantes que decidem da forma que bem quiserem. O que está escrito no papel é lixo. É desnecessário. É mudado, retirado, interpretado, cassado, de acordo com o bem entender de cada um dos ministros. Essa é a realidade brasileira hoje. Doa quem doer. Podem ser palavras duras, podem ser palavras graves, mas é a realidade do Brasil hoje. Esse é o fato. Obrigado por ter ficado até o final do editorial. É sempre um prazer estar aqui com você. E tenho certeza que a gente não pode perder a fé, a esperança, mas reconhecer que a situação está difícil também é sinal de estar atento aos acontecimentos. Certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Volto às 7 horas com novas notícias de hoje para vocês. Abraço.